O projeto Ciclo de Palestras sobre Saúde Digital, CPSD, é promovido pelo Núcleo de Tecnologias Digitais e Educação à Distância em Saúde, NUTEDES, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, UFC, sob coordenação do professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira, em parceria com a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, UNASUS, e o Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes, do Ministério da Saúde. Objetivos do projeto CPSD: qualificar os trabalhadores da rede de atenção à saúde, promover a cultura de práticas e ensinagem em saúde digital, prover a governança e a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde por meio das tecnologias digitais da informação e comunicação. Importante: o projeto CPSD emite certificação para aqueles que comprovadamente assistirem a, no mínimo, 20 webconferências. Os encontros virtuais são realizados pela plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa de forma síncrona e disponibilizados no canal do NUTEDES no YouTube. NUTEDES UFC. Siga-nos nas redes sociais: Instagram, @NUTEDES, UFC, Facebook, @nutedes.ufc. Acesse a web rádio do NUTEDES, disponível pelo site nutedes.ufc.br. Olá, pessoal. Vamos conversar sobre um tema muito importante no nosso ciclo de palestras. Nós vamos falar sobre o acionamento do SAMU. Esse serviço extremamente democrático, um serviço que nos ajuda nas horas mais difíceis e que é muito importante você saber acionar corretamente para ajudar a ambulância a chegar rapidamente em socorro da vítima. Então, inicialmente, eu gostaria de dizer que o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, ele foi criado exatamente porque muitas pessoas morriam antes de chegar no hospital ou chegavam bem debilitados, sequelados. E aí viu-se que esse serviço poderia diminuir essa mortalidade, essa morbidade, se atendesse o paciente fora do hospital. E aí foi criado os serviços de atendimento móvel de urgência, que é como se fosse um braço do hospital, né? Um braço que sai, resgata o paciente e traz para os cuidados definitivos, tá? Esse serviço ele é destinado apenas ao atendimento de urgência. Então, é muito importante que as pessoas que vão acionar o SAMU saibam que esse serviço não é um serviço de atendimento social, né? Atendimento de pessoas com algum tipo de carência financeira, social. Ele é destinado exclusivamente para o atendimento de urgência. Por quê? Porque se a gente não delimitar o nosso atendimento, a gente acaba ocupando as nossas viaturas e no momento que precisar para uma real urgência, um risco de vida, um atropelamento, um tiro, uma facada, um infarto, nós não teremos viaturas disponíveis para esse atendimento. Então, a primeira coisa que todos têm que entender é que esse serviço ele foi criado para o atendimento de urgência exclusivamente. Ele é acionado pelo número 192. É um número gratuito, não precisa de crédito no celular, não precisa de absolutamente nada. Você liga 192 e aí é muito importante que você que está ligando esteja próximo do paciente que está precisando de ajuda. Por quê? Porque o serviço, as telefonistas auxiliares de regulação vão fazer algumas perguntas importantes para identificar a gravidade de cada atendimento, né? Essas perguntas, muitas vezes, você vai ter que interagir com a vítima, com o paciente. Por exemplo, ele vai perguntar se essa pessoa está falando,
se ela está respirando, se o peito dela sobe, desce, qual a cor dessa pessoa, qual a temperatura. Então, essas perguntas precisa que você esteja do lado do paciente. No caso de traumas, vai perguntar se tem algum sangramento importante, em que parte do corpo, se tem algum osso para fora do corpo, né? Então, ela vai fazer perguntas que você consiga ver no paciente e passar para o serviço. Por quê? Porque nem todas as ambulâncias elas são iguais. Elas têm, no seu interior, profissionais, desde o socorrista, condutor, técnico de enfermagem, enfermeiro ou médico. Então, dependendo da gravidade, será enviada uma viatura de maior complexidade ou de menor complexidade. Então, como é que a gente vai decidir qual tipo de viatura deve ser enviado? Baseado exatamente nas informações que foram passadas pela central de regulação. Então, primeiro ponto importante é você conhecer os dados do paciente, né? Saber como ele está, estar próximo desse paciente para poder interagir, para poder realizar os procedimentos solicitados e, em seguida, saber o endereço. É outra coisa importante, é você saber onde está, qual a rua, qual a via de acesso, qual o ponto de referência, para que a ambulância consiga chegar mais rápido, né? Então, se você não sabe a rua onde está, se você não conhece o local, procure algo que possa dar como ponto de referência a ambulância, tá? Então, não adianta, por exemplo, você estar lá no 10º andar de um prédio e ligar para o SAMU, porque o SAMU vai pedir para você estar do lado do paciente e vai pedir um ponto de referência e o local, né? Como também não adianta você ir passando do outro lado da BR, você viu ali uma colisão, não sabe nem se tem vítima ou não, e acionar o SAMU. Muitas vezes, as colisões não tem vítima, não há necessidade do envio de uma ambulância. Então, a gente realmente precisa de uma informação de uma pessoa que esteja no local, né, para que ela possa detalhar exatamente como está o paciente, tá certo? Passado essas informações para telefonista auxiliar de regulação, ela vai passar a ligação para você conversar com o médico. O serviço do SAMU ele dispõe de médicos 24 horas, que é quem decide o tipo de recurso que vai ser enviado para o paciente, né? E é baseado nas suas informações. Então, o médico ele vai continuar as perguntas, né? Muitas vezes não está muito claro, o médico precisa de mais alguma informação para decidir o tipo de recurso a enviar. Ou não, às vezes já fica muito claro e o médico apenas vai dizer o que você vai fazer antes da chegada da ambulância, tá? Lembrando que nem sempre vai ser necessário o envio de uma ambulância. A primeira resposta que pode ser dada para o solicitante é uma orientação médica por telefone. Então, muitas vezes, o médico vai orientar o que fazer em cada caso e vai pedir para, caso o paciente não melhore ou apareça algum outro sinal ou sintoma, volte a ligar para o SAMU, tá? Então, a primeira resposta que o SAMU pode dar é orientação médica por telefone. É um tipo de resposta para os casos que não precisa ir uma viatura, não precisa ir uma ambulância.
Apenas o médico vai orientar, tranquilizar aquela pessoa e dizer que, caso mude o quadro desse paciente, caso seja necessário, ele ligue novamente, relate o que mudou da primeira vez, e aí, de novo, vai ser feita uma nova regulação, tá? Muitas vezes, o SAMU vai orientar alguns procedimentos que você vai fazer antes da chegada da viatura. Vou dar um exemplo. Você está com um ferimento sangrante, então ela pode orientar que você pegue um pano limpo e faça uma compressão no local. Ou, muitas vezes, você está com um paciente com engasgo, né? E ela vai ensinar uma manobra chamada manobra de Heimlich para você tentar desengasgar essa pessoa. Ou você está diante de um paciente numa parada cardiorrespiratória, um paciente que não responde, que está pálido, não tem nenhuma respiração, nenhum movimento, é considerado, até que se prove o contrário, uma parada cardiorrespiratória. Então, ela vai ensinar você iniciar as compressões cardíacas e assim por diante. Então, mesmo antes da chegada da viatura, você já pode ir ajudando esse paciente, né? O que fazer e, às vezes, o que não fazer. Por exemplo, não mexer na vítima de trauma, segurar a cabeça da pessoa para que ela não movimente. Então, alguns procedimentos podem ser realizados antes da chegada da viatura, tá? E aí o médico, baseado nas suas informações, vai decidir ou por uma orientação, nos casos mais simples, ele pode enviar uma viatura que a gente chama de suporte básico de vida. É uma ambulância que tem todo o material de socorro básico e no seu interior tem um socorrista e um técnico de enfermagem, tá? Então, são para os casos mais simples, aonde eu posso realizar esse atendimento por um técnico de enfermagem. Então, uma imobilização, no caso de uma fratura fechada, um paciente que esteja com simples dor, né? Uma dor em alguma parte do corpo, pacientes que estejam com alguma queimadura leve, tá? Algum tipo de intoxicação também leve. Então, são casos que não precisam obrigatoriamente de uma equipe de maior porte, de maior complexidade. Então, o técnico de enfermagem vai chegar, fazer uma avaliação, vai passar o quadro para a central de regulação, e aí, se realmente for confirmado que esse caso é simples, ele já vai determinar qual o destino desse paciente. Então, a viatura básica, ela só sai do local depois da orientação da central de regulação para qual destino, qual unidade hospitalar, qual UPA aquela ambulância vai transportar aquele paciente, tá? Então, veja que todos os passos do SAMU são sob orientação médica, tanto para o envio do recurso, como para complementar algum atendimento no local, como determinar o destino desse paciente. O destino precisa ser o mais adequado possível. Nem sempre é o mais próximo, mas é o mais adequado, tá? Então, precisa que esse técnico de enfermagem passe todo o quadro para a regulação, inclusive com os sinais vitais, pressão arterial, frequência cardíaca, oximetria de pulso, frequência respiratória, para que o médico decida qual o destino desse paciente, tá? Então, se for um caso mais complexo, nós temos ambulâncias com um profissional de maior complexidade. Nós temos, por exemplo, as ambulâncias intermediárias,
né, as ambulâncias que têm no seu interior, além do técnico e o socorrista, nós temos uma enfermeira. Tá? Então, a gente chama isso de unidade intermediária. Essas viaturas são encaminhadas para situações com a maior gravidade do que a de suporte básico de vida. E ela tem uma autonomia maior. Muitos procedimentos que o técnico de enfermagem não está autorizado a fazer, o enfermeiro pode realizar. Então, a gente ganha autonomia, né, enviando esse tipo de unidade. Tá? Temos a ambulância de suporte avançado de vida. Essa é a que nós temos de maior complexidade. A ambulância de suporte avançado ela pode ser terrestre ou pode ser aérea. Tá? Então, dependendo da distância, dependendo do tipo de atendimento, a central vai decidir qual a unidade que vai enviar para o local. Tá? Então, pode ser uma ambulância terrestre, com médico, enfermeiro e o socorrista no seu interior, ou pode ser uma viatura aérea, helicóptero, por exemplo, né? Pilotado, no nosso caso, no nosso estado, o nosso serviço de SAMU aéreo é compartilhado à Polícia Militar e o SAMU. Tá? O piloto e o copiloto é da polícia e o médico e o enfermeiro é da corporação do SAMU, tá certo? Então, esses 4 profissionais compõem o SAMU aéreo, que é conhecido como CIOPA-E, né? Então, essa viatura, ela dispõe de todo o recurso para fazer o atendimento de pessoas graves. Ela tem medicamentos, ela tem material de intubação, ela tem ventilador mecânico, desfibrilador, bomba de infusão, ou seja, é uma UTI móvel. Tudo que tem numa UTI de um hospital, nós temos dentro da ambulância, só que portátil, menor, né? E essas ambulâncias, elas precisam ser enviadas realmente nos casos graves, nos casos que o paciente está correndo um risco de morte, né? E elas são em menor quantidade, né? Por isso que elas têm que ser reguladas de uma maneira muito clara. A gente não pode enviar viaturas de suporte avançado para os casos simples, porque na hora que aparece um caso de maior gravidade, a gente não dispõe dessa viatura de suporte avançado, né? Então, a regulação ela é proporcional à gravidade. Quanto maior a gravidade, maior o recurso o SAMU vai enviar, tá? Então, além dessa forma, desse recurso, nós temos o paciente mais simples, pela ambulância de suporte básico, ou a orientação telefônica. Os casos intermediários, pela ambulância intermediária, de suporte intermediário, e as mais graves, os casos mais graves, pela ambulância de suporte avançado. Tá? Então, além disso, nós temos uma viatura chamada motolância. Essa motolância ela é um veículo rápido, pilotado por um técnico de enfermagem ou enfermeiro, mas ela dispõe de todo o material de suporte básico de vida no seu interior. Então, elas saem sempre em duplas, tá? As duplas são uma com material de suporte clínico, a outra com material de suporte de trauma, e elas se completam, né? Se completam no atendimento. Então, a ambulância, a motolância, ela, a única coisa que não faz é transportar o paciente, mas ela já inicia o atendimento, né? Ela dispõe de materiais de suporte básico de vida, ela tem, inclusive, um desfibrilador automático, nos casos de parada cardíaca, e elas acionam a ambulância caso esse paciente precise ser transportado para uma unidade hospitalar. Então, ela inicia o primeiro atendimento, e aciona via rádio uma outra viatura para transportar o paciente para a unidade hospitalar.
Uma outra função que a motoambulância faz, muitas vezes, é abortar a ida da ambulância. Ela chega no local, avalia o paciente, passa o caso para a central e, muitas vezes, não há necessidade de enviar uma viatura para o local. Então, aborta a ida, muitas vezes, de uma ambulância de forma desnecessária. Eles mesmos conseguem resolver no local e o paciente não vai precisar ser transportado para a unidade hospitalar, tá certo? A função da motoambulância também, muitas vezes, é aumentar a equipe nos casos em que, muitas vezes, 2 pessoas, no caso da ambulância de suporte básico, é insuficiente para o atendimento daquele paciente. Então, imagine um paciente com um atropelamento sendo atendido por uma ambulância de suporte básico. Ele vai ter que, depois de ser feito todo o atendimento inicial, ser feito o suporte básico de vida, curativos, oxigênio, ele vai ter que ser imobilizado em prancha longa e levado para a unidade. Então, 2 pessoas, muitas vezes, é insuficiente. E aí a motoambulância também ajuda a aumentar, né, a quantidade de profissionais naquela equipe. Então, eles vão em socorro daquela ambulância e amplia a força, amplia a quantidade de profissionais, melhorando a qualidade do atendimento. Tá? Outro projeto que a gente tem na Beira-Mar é a Bike Vida. É um projeto do SAMU com a Unimed Ceará, onde a gente tem 3 bikes que percorrem toda a Beira-Mar. Eles também têm materiais de primeiro socorro, material de suporte básico. Também dispõe de um desfibrilador automático para casos de parada. E caso o caso seja mais grave, eles acionam também via rádio uma ambulância. Então, a gente dá a cobertura de toda a orla ali, toda a beira-mar, com essas 3 bikes, né? Além disso, pessoal, o SAMU participa de eventos de massa, eventos de múltiplas vítimas. Nos eventos de massa, a gente prepara o que a gente chama um PMA, um posto médico avançado, que é uma estrutura muito parecida com hospital, né? Um hospital de campanha, onde tem tudo para prestar o primeiro atendimento, né? Então, alguns eventos já pré-determinados na cidade, como Réveillon, Carnaval, Festa Junina, Natal, onde tem um evento de massa na cidade, o SAMU monta essa estrutura, né, e resolve os atendimentos no próprio local, evitando o congestionamento dos hospitais. Então, os últimos eventos que nós participamos, a taxa de resolutividade é de 97% a 98% dos casos, ou seja, de cada 100 pacientes que a gente atende no local, 2 ou 3 precisam ser encaminhados para o hospital. São aqueles pacientes que precisam de um exame de imagem ou um atendimento no centro cirúrgico que precisa de uma maior complexidade. E aí nós dispomos de ambulâncias também no local, né, do evento para esse transporte do paciente para a unidade de saúde. Tá? Outra coisa muito importante do SAMU são as transferências entre unidades de saúde. Todos nós sabemos que, por exemplo, a UPA não faz internação. Então, todos os pacientes que a UPA identifica que precisa de internamento e são mais graves, eles são transportados pela ambulância do SAMU, né? Como também alguns hospitais secundários que precisam encaminhar para hospitais terciários. Então, essa transferência interhospitalar é feita por ambulâncias especializadas do SAMU, ambulâncias de transferência, para aqueles pacientes graves que precisam ser transportados numa unidade de suporte avançado de vida. Tá?
Então, assim, o funcionamento do SAMU depende diretamente do acionamento, né? Infelizmente, a gente ainda conta muitas vezes com trotes dentro da nossa central. Acionamento indevido, acionamento brincadeiras com crianças, de crianças, né, com a nossa central. Às vezes, pessoas realmente mal intencionadas que acionam o serviço de maneira errada e acaba ocupando uma viatura e deixando de atender, muitas vezes, um atendimento real, né? Um atendimento de uma pessoa que está precisando, uma pessoa que está necessitando de um atendimento especializado. Então, a gente sempre faz campanhas educativas, né, para explicar que o SAMU atende a todos nós. Todos nós podemos precisar do SAMU a qualquer momento. É um serviço muito democrático, ou seja, todas as pessoas já utilizaram ou vão precisar utilizar do SAMU em algum momento. E no momento, muitas vezes, crítico, né? Que tem uma pessoa da sua família em risco de morte, onde o primeiro coisa que vem no pensamento é ligar 192, né? Mesmo que você tenha plano de saúde, né? A gente atende indistintamente a qualquer pessoa. Não faz diferença se a pessoa tem plano, não tem plano, né? Se realmente tem condições financeiras ou não, isso não interessa naquele momento da urgência. A gente realiza o primeiro atendimento, né? Encaminha para o hospital mais adequado, e aí pode ser até o hospital do seu plano, não tem nenhum problema. Se você já tem um plano de saúde e você deseja ir para aquele hospital, o SAMU pode levar para aquela unidade sem congestionar, sem aumentar o número de pacientes nos hospitais públicos, né? Então, o SAMU é essa instituição que nos atende a qualquer um de nós, a qualquer momento, 24 horas, mas que é muito importante acionar de forma adequada, né? Passar as informações corretas, estar do lado do paciente na hora que vai ligar para o SAMU e não simplesmente ligar sem conhecer o quadro do paciente. Se for na rua, se for no trabalho, também é importante que você esteja próximo desse paciente para, primeiro, identificar as lesões e colaborar com a central do SAMU com alguns procedimentos iniciais até antes da chegada da viatura, tá? Então, assim, resumidamente, é assim que funciona o SAMU. A gente faz parte de uma rede de urgência, mas como é um atendimento móvel, a gente acaba ligando todos os pontos dessa urgência. A gente anda em todas as unidades de saúde, anda nas casas, anda na rua, nos trabalhos, ou seja, o SAMU permeia todos os lugares que tenham vítimas, que tenham pessoas precisando, né? E, para finalizar, a gente trabalha também com a ajuda de várias instituições, né? Nossa central funciona dentro do CIOPS, que tem várias instituições, como polícia, bombeiro, trânsito, guarda municipal, IML, SVO, ou seja, várias instituições que muitas vezes são necessárias para o atendimento de rua, né? O atendimento fora do hospital. Então, a gente trabalha muitas vezes integrado com essas instituições, né? A gente precisa trabalhar de uma maneira integrada com esses órgãos, tanto os órgãos militares como os não militares, né? O trânsito, companhia de eletricidade, guarda municipal, todos são parceiros do SAMU e trabalham em conjunto, né? Tanto a gente precisa do auxílio
dessas instituições, como muitas vezes essas instituições solicitam o atendimento do SAMU, né? E a gente constata isso muito fortemente quando é um atendimento de múltiplas vítimas, né? Um atendimento que ultrapassa a capacidade de atendimento das instituições, né? Então, o SAMU também tem uma viatura preparada para IMV, como a gente chama, incidente de múltiplas vítimas, e tem um plano organizado de atuação para incidente de múltiplas vítimas, né? No caso das múltiplas vítimas, a forma de atender é para garantir o atendimento do maior número de pessoas. Então, a filosofia do atendimento de múltiplas vítimas muitas vezes muda quem a gente vai atender. Na realidade, a gente vai atender quem tem a maior probabilidade de sobrevivência, né? E a gente também monta uma estrutura, muitas vezes no local, quando é um número maior de vítimas, acima de 10 vítimas, já está recomendado uma estrutura no local, um PMA, e a gente vai, antes de transportar essas vítimas, vai estabilizar, ou seja, vai fazer os procedimentos para não transportar essa pessoa com risco de morte, né? Na zona quente, que é onde ocorre o incidente, muitas vezes outros órgãos nos auxiliam a fazer a triagem dessas vítimas, como, por exemplo, o Corpo de Bombeiro, né, a Polícia Militar, muitas vezes dentro de aeroportos, né? Então a corporação aeroportuária também é treinada para isso, né? O shopping também tem socorristas, né? Tem os brigadistas que podem participar dessa triagem inicial dos pacientes, tá certo? Então, o SAMU ele é um órgão que trabalha integrado com todas as instituições, tanto públicas como privadas, né? E numa situação de catástrofe, numa situação de múltiplas vítimas, ela pode acionar essas instituições, tá? Uma coisa que eu gostaria também de esclarecer é o conceito de vaga zero. É uma portaria ministerial, né, que foi instituída para garantir o atendimento de pessoas graves que precisam de atendimento e que não tem vaga naquele hospital que vai solucionar o seu problema. Então, esse conceito de vaga zero é uma portaria que essa prerrogativa é exclusiva do médico regulador. O médico regulador ele está autorizado a aplicar a vaga zero para salvar aquele paciente, mesmo antes de ter a vaga física na unidade de saúde. Vamos dar alguns exemplos aqui. Um paciente que tem um AVC na janela. O que é isso? É um AVC inicial, onde uma droga chamada trombolítico ela pode dissolver o trombo e voltar à circulação cerebral, né? Só que essa medicação ela tem um tempo máximo para ser utilizado, né? O tempo ideal seria até 3 horas, né? Mas a janela estendida até 4 horas e meia. Então, para que a gente possa garantir essa rapidez no atendimento, mesmo antes de aparecer a vaga no hospital adequado para aquele caso, o SAMU pega esse paciente, encaminha para aquele hospital que tem a medicação, que tem a tomografia, que é importante realizar, e o paciente tromboleza mesmo antes de estar internado em um leito. Então, essa vaga zero salva o cérebro daquele paciente, depois a gente vai procurar a vaga física com mais cuidado, né, mais demorado, tá? Outra situação que se aplica a vaga zero, o infarto agudo do miocárdio, também com alterações de eletro, né, que pode ser resolvido ou com a colocação de um stent, ou seja, vai abrir aquela artéria coronária, ou vai usar também um trombolítico. Então, nessas situações, o SAMU também pode aplicar a vaga zero. E outro exemplo também é o politraumatizado.
tá? Um exemplo disso é o IJF. O IJF, jamais a gente vai, com o paciente politraumatizado, depender de vaga física no leito. O IJF recebe esse paciente, levado pelo SAMU, faz os procedimentos iniciais, né, tira o paciente de risco de morte, leva para o centro cirúrgico, vai para a sala de recuperação e depois é que vai procurar o leito físico para aquele paciente. Então, a portaria Vaga Zero ela foi muito importante para salvar pacientes com risco de morte, né? E, a critério do SAMU, a gente aplica esse conceito, essa portaria, mesmo antes de ter o leito físico, né? Isso faz parte das linhas de cuidado, né? Linhas de cuidado dessas patologias cardiovasculares e do politrauma, tá certo? Outra coisa que eu gostaria de citar no SAMU é o nosso núcleo de ensino, né? O nosso profissional que trabalha no SAMU, todos são treinados diuturnamente nesse núcleo de ensino e talvez seja isso que faz a grande diferença do profissional que atua no SAMU, né? Ele recebe um treinamento inicial e recebe uma educação permanente para que ele possa cada vez mais melhorar a sua técnica, melhorar os seus procedimentos, salvando vidas aí dioturnamente na nossa cidade, tá? Então é isso, eu gostaria de agradecer aí a Universidade Federal, agradecer aí a professora Sheila, que nos convidou para mostrar o funcionamento do SAMU e a gente tentar, a partir desse ciclo de palestras, dessas informações de forma educativa, melhorar o acionamento do SAMU. Realmente deixar o SAMU para situações de maior gravidade, dar realmente uma emergência, né, para que a gente possa atender com maior rapidez o maior número de pessoas. Kit, nós é que somos bastante gratos aí a vocês do SAMU Fortaleza, SAMU Ceará, que inclusive na tentativa de assim trazer essa educação para a academia, aceitam os nossos alunos que não internos, porque internos têm que passar mesmo, mas mesmo os que não são internos, tanto da UFC, eu sou médica assistente, né? Mas quanto também da UES como vice-coordenadora do curso. Então, nós somos muito gratos. E agora estamos bem pertinho de dar mais um passinho à frente com 2 projetos de extensão na institucionalização das ligas, né? De pesquisa e extensão das faculdades. Eu não posso falar da UFC, mas eu vou falar pela UES, né? Então, assim, nós estamos muito gratos. Por quê? Porque esses alunos acabam reverberando com seus cursos de extensão, não só para a própria medicina, mas para as outras especialidades, os outros cursos do Centro de Ciências da Saúde. E você sabe que o médico não faz nada sozinho. Você acabou de falar várias vezes aí. A gente fica muito feliz com isso que vocês fazem. Nos treinamentos, vocês também estão praticando, não só teorizando a interdisciplinaridade, e é muito importante quando um colega sabe o seu papel, a sua atribuição, o que espera dele e faz, né? Então, lembrando os médicos que, apesar da liderança da equipe, o melhor líder é aquele que estabelece a liderança no outro. E isso vocês fazem muito bem. Então, muito obrigada como cidadã, né, como sociedade, que você também citou várias vezes aí, que a cadeia de salvamento começa pela sociedade. O médico regulador, ele tem o médico, o regulador e o outro profissional que está com ele, tem essa responsabilidade também, né, de orientar esse paciente, o cuidador que está na ponta, que está nervoso, que está com um turbilhão de emoção, mas que pode salvar uma vida, pelo menos mantê-la viva até a ambulância do SAMU com o profissional de saúde ou o médico que estiver nela chegar.
Então, assim, muito grato, estou muito feliz com esse bloco e quero agora que você faça propaganda de quinta-feira, né? Porque, assim, não nos abandonem. E depois do bloco do Dr. Kit, que ele é o mediador e hoje está como palestrante, vai haver o outro bloco, né, da acidente, trauma, urgência, emergência, mas já a nível hospitalar. Então, assim, a gente não vai se desgarrar, não, porque, como o Dr. Kit falou e vários colegas já falaram, é uma cadeia, né? É um encadeamento. Então, não é só por falar da hospitalar, muito do hospitalar vai pedir que o pré-hospitalar haja bem, em conformidade, para que o paciente chegue bem nas unidades externas do hospitalar. Mas pode fazer a sua propaganda. Fique com Deus. Muito obrigada. Obrigado, doutora Sheila. No próximo encontro do ciclo de palestras, nós vamos falar de um tema importantíssimo. Aliás, dois. Nós vamos falar da reanimação cardiopulmonar, né, que começa realmente com quem identifica a parada, já começar as ações de socorro, né, saber pelo menos fazer uma compressão cardíaca. E aí nós vamos trazer uma demonstração ao vivo de uma RCP, como também do engasgo, que, se não resolvido, levará fatalmente a uma parada respiratória e depois uma parada cardiorrespiratória, né? Então, nós vamos mostrar as técnicas de RCP, de reanimação cardiopulmonar, o uso do desfibrilador automático, que é um aparelho, na realidade, que foi criado para qualquer pessoa estar habilitada a usar. A gente vê em outros países, quando a gente viaja, os desfibriladores em vários locais públicos, aeroportos, hotéis, né, locais que tem um fluxo de pessoas grande, está lá o desfibrilador para ser usado pela população. E o engasgo, né? O engasgo nós vamos mostrar tanto na criança como no adulto, que as técnicas são diferentes, tá? Então, dia 3, quinta-feira, às 12h30, nós estaremos aqui de novo, né, com esse ciclo de palestras, num tema extremamente importante, que é RCP e obstrução ou desobstrução da via aérea por corpo estranho. Não perca. Obrigada, Kit. E até lá. Até lá, pessoal.